Capítulo 91 Novas responsabilidades. Entrando na ferraria da vila, Valir foi saudado pela visão de um Tristan um tanto sonolento alimentando as chamas da grande fornalha na parte traseira da ferraria, certificando-se de que a chama não crescesse muito rapidamente. Ouvindo passos ecoando por todo o lugar enquanto ele estava se preparando, Tristan não pôde deixar de bocejar enquanto voltava sua atenção para a pessoa que acabara de aparecer. Ainda não abrimos, então se você quiser, você poderia. No entanto, no exato instante em que seus olhos se voltaram para a figura familiar do homem que estava na entrada do ferreiro, todo o torpor no corpo de Tristan rapidamente foi lavado, sendo substituído por exuberância enquanto seus olhos se arregalavam de surpresa. Eu definitivamente não esperava que você chegasse a este lugar tão cedo, Valir. Ansioso para forjar algumas coisas? Deixando escapar uma gargalhada, Tristan foi até onde Valir estava, querendo dar um abraço neste último. Porém, quando estava prestes a fazer isso, ele se conteve, pois não pôde deixar de sentir que algo estava errado com Valir. Um pouco confuso, ele deu alguns passos para trás, colocando sua mente em estado de alerta total enquanto olhava para Valir da cabeça aos pés. Espere um minuto, não parece que ele cresceu alguns centímetros. Além disso, sua aura. Fechando os olhos, Tristan foi em frente e sentiu a leve aura emanando de Valir, apenas para ficar chocado logo depois, quando a aura de Valir emitia uma sensação incrivelmente familiar para ele. Abrindo os olhos com uma expressão de incredulidade, Tristan voltou seu olhar para Valir, fazendo a pergunta que consumia toda a sua mente agora. Você acendeu? Em resposta à pergunta, Valir sorriu levemente antes de liberar toda a sua aura, apontando-a para Tristan. Sentindo a aura de Valir percorrer seu corpo, Tristan sentiu um pouco de pressão, o que apenas mudou a expressão incrédula que ele tinha em seu rosto para uma de excitação. Afinal, os únicos que poderiam fazê-lo sentir essa pressão quando liberassem toda a sua aura eram os detentores da classe Rank 1. Vendo que a aura que Valir exalava praticamente confirmava suas suspeitas, Tristan não pôde deixar de pular de alegria, orgulhoso pelo fato de Valir ter ascendido ao Rank 1, mas ao mesmo tempo surpreso por ter feito isso em tão pouco tempo. Mesmo assim, ele colocou sua surpresa na nuca, dando um abraço apertado no homem à sua frente antes de soltá-lo algum tempo depois. Com um amplo sorriso estampado no rosto, Tristan pediu a Valir que o seguisse para mais perto da fornalha, o que o último fez. Continuando a atiçar o fogo da fornalha, Tristan abriu a boca. Pensar que você já ascendeu ao Rank 1, parecia que foi ontem que você ainda estava no Rank 0. Isso é porque foi ontem, Valir disse em resposta, uma leve risada saindo de sua boca logo depois. De qualquer forma, a razão pela qual passei pela sua ferraria em vez de voltar para o quartel foi porque sabia que você ficaria em êxtase ao descobrir que já subi. Percebendo a grande sacola de roupas que Valir carregava com ele, Tristan disse-lhe para colocá-la de lado por enquanto conversava com ele um pouco mais. Você já contou a Demian e aos outros sobre sua ascensão? Não. Valir balançou a cabeça. Você é o primeiro a descobrir, além de mim, claro. Bem, estou honrado. Ao ouvir essas palavras, Tristan lançou a Valir um leve sorriso. Importa-se de me dizer que classe você tem. Você sempre pode verificar com análise, se quiser. Valir encolheu os ombros com um sorriso quando um pensamento surgiu em sua mente. Vendo que Tristan realmente fez o que ele lhe disse para fazer logo depois, ele não pôde deixar de sorrir maliciosamente. Isso é estranho. Sua aula é apenas um ponto de interrogação para mim. À medida que a tonalidade azul clara ao redor dos olhos de Tristan desaparecia gradualmente, ele não pôde deixar de dar a Valir uma expressão ligeiramente perplexa. Por outro lado, todo o resto posso ver perfeitamente. Ao ouvir isso, Valir soltou uma risada divertida, interiormente feliz pelo fato de sua ideia ter funcionado. Relembrando o que ele ouviu naquela época, se uma pessoa com uma classe de nível inferior usasse análise em uma classe de nível alto, a classe desta última ficaria obscurecida na tela da primeira.
Embora houvesse muitas maneiras de contornar esse problema, como usar versões de nível superior de análise, como análise maior, isso só se aplicava se a classe de nível superior estivesse pelo menos 3 níveis acima da classe de nível inferior. Em outras palavras, uma pessoa com uma classe normal seria capaz de visualizar as classes até a épica, apenas para mostrar pontos de interrogação em sua tela quando a classe fosse lendária ou superior. Embora ele não soubesse desse fato, Tristan não pôde deixar de franzir levemente a testa ao ouvir a risada de Valir, pensando que usar análise era o que Valir queria que ele fizesse. Com isso, ele foi em frente e perguntou mais uma vez qual era a aula de Valir, ao que este respondeu dizendo que era segredo. Neste ponto, não seria errado dizer que Tristan estava um pouco irritado com o fato de Valir estar mantendo sua classe de rank 1 em segredo dele. Mesmo assim, um leve sorriso ainda apareceu em seu rosto, colocando o assunto na parte de trás de sua cabeça. Bem, a habilidade não mostraria pontos de interrogação sem motivo. Se for esse o caso, então isso significa que a aula de Valir deve ser mais especial do que eu pensava inicialmente. Com esse pensamento em mente, Tristan finalmente terminou de atiçar as chamas da fornalha alguns minutos depois, colorindo a vizinhança imediata com um laranja escuro. Abanando-o por um tempo, ele foi em frente e pegou um pedaço de metal de seu armazenamento, jogando-o na fornalha enquanto esperava que atingisse a temperatura ideal para forjar. Já que você está agora no rank 1, devo informar que agora você tem novas responsabilidades para cuidar, dado o seu aumento na classificação da classe. Enquanto esperava o metal esquentar, Tristan conversou com Valir mais uma vez. No entanto, a maioria dessas responsabilidades viriam principalmente de Demian, então seria melhor você perguntar a ele sobre isso. Naturalmente, Valir apurou os ouvidos, ansioso para ouvir o que Tristan tinha a dizer. Porém, ao ouvir essas palavras saírem da boca de Tristan, sua ansiedade foi rapidamente diminuída, fazendo com que uma leve carranca aparecesse em seu rosto quando ele olhou para Tristan. Claro, Tristan riu da expressão atual de Valir, pensando nisso como uma vingança pelo que este havia feito com ele antes. De qualquer forma, como o único ferreiro nesta vila, bem, o único ferreiro de rank 2 nesta vila, vou informá-lo sobre as responsabilidades que você tem agora como um verdadeiro ferreiro de rank 1. Primeiro, você deve ir até a guilda dos ferreiros mais próxima e se registrar o mais rápido possível, Tristan disse a ele. Do contrário, seria difícil para você progredir nos níveis mais altos da árvore tecnológica no futuro. Além disso, uma grande parte das habilidades usuais de ferraria poderiam ser obtidas lá. Ouvindo as palavras de Tristan, Valir foi rapidamente lembrado desse fato, vasculhando suas memórias para confirmar que ele realmente precisava se registrar na guilda dos ferreiros. Então, novamente, não foi só ele que teve que passar pelo processo. Todos aqueles que ascenderam recentemente ao rank 1 teriam que se registrar em suas respectivas guildas de classe, permitindo ao planeta contabilizar o número de pessoas que possuem em determinados níveis. Além de ser obrigatório, as guildas de classe também ofereciam os pontos de tecnologia necessários para avançar em suas árvores tecnológicas, bem como habilidades e equipamentos que atendiam perfeitamente às suas necessidades. Com isso em mente, Valir não pôde deixar de achar estranho ter esquecido essa pequena informação, agradecendo interiormente a Tristan por lembrá-lo. Então, onde fica a guilda dos ferreiros mais próxima? Naturalmente, já que Tristan tocou no assunto, Valir teve que perguntar. Em resposta, Tristan sorriu levemente. Isso seria na cidade de Danires. Você acabou de dizer a cidade mais próxima. Sim, eu disse cidade de Danires. Aspas reticências aspas. Aspas reticências aspas. Sim, acho que não estamos na mesma sintonia aqui. Fim do capítulo. Capítulo 92 Capitão da Guarda. Depois que Tristan esclareceu a ligeira confusão que Valir teve com o nome da cidade, ele continuou explicando a Valir a importância de se registrar em uma guilda dos ferreiros. Então, novamente, como alguém que passou por tudo isso em sua vida anterior,
Valir preferiria não receber uma explicação sobre o processo de registro e o que a Guilda dos Ferreiros oferecia. Infelizmente, ele ainda teve que erguer uma espécie de fachada, já que sua identidade atual era a de um ferreiro recém-ascendido de rank 1. Registrar-se na Guilda dos Ferreiros é muito simples, disse Tristan a Valir. Você só precisa deixar a guilda identificar se sua classe está relacionada à ferraria, forjar qualquer equipamento na frente deles e, pronto, você está registrado. Assim que estiver oficialmente registrado na Guilda dos Ferreiros, você receberá um crachá de identificação oficial, semelhante a este. Ao terminar de dizer essas palavras, Tristan dirigiu-se para outra parte da ferraria antes de retornar para onde Valir estava, segurando um distintivo de cobre que tinha um martelo de forja gravado em sua superfície. Sob a gravura estava o nome de Tristan, sua atual classificação de classe e sua posição atual na guilda. Desde que você mostre seu crachá de identificação oficial para a guilda, você será elegível para obter pontos de tecnologia da guilda em troca de XP. Além disso, você também poderá dar uma certa quantidade de pontos de tecnologia para outras pessoas. Na verdade, ambos têm um limite para isso, que depende da sua classificação de classe e posição na guilda. Se você é um membro normal do rank 1, você pode obter 50 pontos de tecnologia da guilda todos os meses para usar. Se você está planejando dar pontos de tecnologia a outras pessoas, você pode dar apenas 5 pontos de tecnologia por pessoa todos os meses, explicou Tristan, com a expressão atual de Valir de falso interesse. Acima de um membro normal estaria um membro de elite, que na verdade é minha posição atual na guilda. Dizendo isso, Tristan estufou levemente o peito de orgulho. Como membro de elite de rank 1, você pode obter 100 pontos de tecnologia da guilda todos os meses e poder dar às pessoas 10 pontos de tecnologia por mês. Depois disso viriam o membro verdadeiro e o membro legado, com sua cota sendo 2 vezes mais e 4 vezes mais do que um membro de elite receberia por mês, respectivamente. Enquanto continuava a ouvir sem entusiasmo a explicação de Tristan, Valir notou que havia uma expressão de admiração no rosto do primeiro quando essas palavras saíram de sua boca, levando-o a pensar que o desejo do homem era alcançar essas posições no futuro. Depois que você sobe na classificação, a mesma coisa se aplica. A quantidade de pontos de tecnologia que você pode obter da guilda dobra, então um membro normal do rank 2 receberia 100 pontos de tecnologia por mês, uma elite 200, e assim por diante. Falando nisso, devo renovar meu crachá de identificação, considerando que já sou ferreiro de nível 2. Com esse pensamento em mente, Tristan olhou um pouco para Valir antes de abrir um leve sorriso. Já que é esse o caso, que tal irmos para a filial da guilda em Danires amanhã? Posso renovar meu distintivo enquanto você pode se registrar. Claro, por que não? Em resposta, Valir encolheu os ombros antes de assentir, deixando escapar um suspiro de alívio interiormente ao ficar feliz por Tristan finalmente ter terminado de explicar. Embora ele não tivesse ouvido a maior parte de sua explicação, a última parte da explicação de Tristan serviu como uma boa atualização de seu conhecimento sobre guildas de classe, o que ele apreciou muito. Depois de conversar um pouco mais com Tristan sobre a hora e local em que se encontrariam amanhã, Valir saiu da ferraria, carregando a sacola de roupas que havia comprado antes enquanto voltava para o quartel. Chegando lá, ele foi direto para seu dormitório e colocou a sacola com roupas novas no chão, deixando de lado todas as roupas que não lhe serviam mais. Depois disso, ele foi ao banheiro e tomou um banho rápido, vestindo um conjunto de roupas recém-compradas pouco depois. Sentindo que as roupas novas combinavam bem com ele, ele foi em frente e arrumou suas roupas cuidadosamente antes de sair do quarto e seguir para o escritório de Damian. Enquanto estava a caminho do escritório de Damian, Valir não pôde deixar de se perguntar que tipo de responsabilidades Damian lhe daria agora que ele era o rank 1. Embora, enquanto ponderava sobre isso, um pensamento intrusivo logo surgiu em sua mente, dizendo-lhe que ele deveria solicitar um novo conjunto de uniformes de guarda, já que havia aumentado de tamanho.
Eu provavelmente deveria informar Damian sobre isso depois de perguntar a ele sobre as novas responsabilidades que Tristan mencionou. Surpreendentemente, em vez de descartar o pensamento, Valir fez uma nota mental para fazer a pergunta a Damian quando ele chegasse à porta do escritório alguns minutos depois. Bater, 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 entre. Dada a permissão para entrar, Valir foi em frente e entrou na sala, apenas para ser saudado pela visão de Damian olhando os documentos em sua mesa antes de assinar alguns deles alguns segundos depois. Fechando a porta atrás de si, Valir sentiu-se em casa enquanto se sentava em uma cadeira próxima, esperando Damian terminar seu trabalho. Felizmente, Damian não demorou muito para terminar, seu olhar se voltou para Valir alguns minutos depois, enquanto ele colocava todos os documentos em sua mesa ao lado. Vejo que você finalmente ascendeu ao Rank 1. Parabéns! Esperando que Damian lhe perguntasse o motivo pelo qual ele havia vindo ao seu escritório, Valir ficou naturalmente surpreso ao ouvir essas palavras saírem de sua boca. Com isso em mente, ele olhou para Damian com leve incredulidade, imaginando como este último sabia de sua ascensão de antemão. Como se estivesse lendo sua mente, Damian abriu a boca para responder a pergunta que o rosto de Valir fez descaradamente, um leve sorriso adornando seu rosto. Se você está se perguntando como eu sabia, senti grandes flutuações em sua casa ontem à noite, então não demorei muito para somar 2 mais 2. De qualquer forma, suponho que você veio aqui para me informar que ascendeu ao Rank 1. Com Damian fazendo essa pergunta ao homem do outro lado de sua mesa, Valir só conseguiu ficar em silêncio enquanto balançava a cabeça, sentindo como se estivesse sendo lido como um livro aberto. Embora não haja mais muitos motivos para você me informar sobre sua ascensão, estou muito feliz que você tenha vindo por vontade própria ao meu escritório. Afinal, como titular oficial da classe Rank 1, mais responsabilidades serão atribuídas a você, obrigado, as suas capacidades aumentadas. Assentindo de volta, Damian finalmente informou Valir sobre suas novas responsabilidades, que este ouviu com muita atenção. Por um lado, você agora será classificado como capitão da guarda, tornando-se o líder de sua própria equipe de guarda, disse Damian logo depois. Embora Valir tivesse uma pergunta em mente quando ouviu isso, ele foi interrompido por Damian enquanto este continuava. Tomei a liberdade de nomear sua equipe de guardas como Tidebreaker. Presumo que você não tenha nenhum problema com isso, não? Quando Valir estava prestes a responder a pergunta, foi interrompido mais uma vez. Além disso, como agora você está no Rank 1, agora você pode assumir missões avançadas. Ao contrário das patrulhas, que envolvem apenas a vila propriamente dita, as missões avançadas são missões que a vila recebe da Guilda dos Mercenários, e seus escopos se estendem muito além da vila. No entanto, estas missões têm recompensas maiores do que as patrulhas. Ao ouvir o termo, Guilda de Mercenários, sair da boca de Damian, o interesse de Valir foi grandemente despertado. Comparada às guildas relacionadas à classe, a Guilda dos Mercenários era considerada uma guilda que estava muito acima das guildas de classe em termos de prestígio e poder. Na verdade, Valir lembrava que as guildas mercenárias que existiam em vários planetas faziam todas parte de uma organização maior encontrada no universo. Porém, com o quão longe tal existência estava dele no momento, ele finalmente colocou o assunto na parte de trás de sua cabeça. E por último, o chefe da aldeia gostaria de falar com você sobre alguns assuntos. Já a informei sobre sua ascensão ao Rank 1 e ela quer parabenizá-lo. Terminando suas palavras, Damian ficou em silêncio mais uma vez, como se aparentemente esperasse por alguma coisa. Por outro lado, Valir não pôde deixar de ficar um tanto curioso para saber quem era o chefe da aldeia, considerando como ele não havia interagido com eles. Quanto tempo eles levariam para chegar aqui? Em resposta à sua pergunta, uma voz soou por trás, surpreendendo um pouco, pois ele não sentiu a nova pessoa entrar. Estou bem atrás de você. Fim do capítulo. Capítulo 93 Planos de expansão.
Virando-se na direção da origem da voz, os olhos de Valir se arregalaram ligeiramente de surpresa quando uma garota de 20 e poucos anos parou no meio da porta que levava ao escritório de Damian. Embora ela usasse roupas semelhantes às que outras pessoas usavam na aldeia, ela exalava um ar de classe e graça ao seu redor, fazendo pensar que ela poderia ser uma nobre misturada com a comunidade local. Esse pensamento foi ainda estimulado pelo fato de que seus olhos castanhos avelã davam a sensação de que estavam olhando para o mundo que o rodeava, como se o olhar dela abrangesse tudo o que sabiam. Adicionando seu cabelo castanho escuro, bem amarrado em um rabo de cavalo, e também a forma como ela se comportava em situações sociais, faria sentido pensar dessa forma. Dando um leve sorriso depois que Valir olhou em sua direção, a mulher assentiu levemente enquanto abria a boca. Embora eu tenha ouvido falar de seus feitos como o quebra-marés durante a maré monstruosa, bem como de seu nome ter sido mencionado por muitas pessoas várias vezes, presumo que esta seja a primeira vez que nos vemos cara a cara, certo? Aspas. Com Valir assentindo em resposta à pergunta, a mulher foi em frente e se apresentou. Bem, meu nome é Alfaera Astarto. Sou a filha mais velha da família fundadora da aldeia, a família Astarto, e também do atual chefe da aldeia. Estaria tudo bem se você me esclarecesse sobre sua identidade. Ao ouvir essas palavras saírem da boca da mulher, Valir encolheu levemente os ombros antes de concordar. Levantando-se de sua cadeira, ele lhe deu o mesmo nível de respeito que havia lhe dado, curvando-se levemente antes de prosseguir e se apresentar a ela. Valir Zeihart, parte dos guardas da Vila Astarto. Titular da classe Rank 1. Embora a apresentação de Valir tenha sido breve e concisa, Alfaera não se ofendeu, achando normal que alguém como Valir fosse cauteloso perto de alguém que conheceu pela primeira vez. No entanto, quando o homem diante dele mencionou seu sobrenome, seus olhos não puderam deixar de se arregalar por um breve momento, olhando para Valir com uma pitada de surpresa antes que sua expressão finalmente voltasse ao normal. Tenho o prazer de conhecê-lo, Valir, disse Alfaera com um leve sorriso, colocando o pensamento do sobrenome de Valir em sua cabeça por enquanto. A aldeia tem te tratado bem desde que você chegou. Tem. Valir assentiu em resposta. Se não fosse pelo fato de a vila ter me tratado tão gentilmente, eu provavelmente não teria alcançado o rank 1 tão rapidamente. Embora Valir tivesse várias maneiras de alcançar o rank 1 sem depender muito de outras pessoas, nem é preciso dizer que demoraria mais para ele fazer isso se não fosse pelas oportunidades que a vila lhe deu, bem como as pessoas que conheceu ao longo do caminho. Como você já mencionou isso, gostaria de parabenizá-lo pela sua ascensão ao rank 1. Ao ouvir as palavras que saíram da boca de Valir, Alfaera o parabenizou por sua conquista, ao que Valir respondeu com um aceno de cabeça e um agradecimento superficial. Depois disso, a sala ficou em silêncio, com a atmosfera que o cercava ficando mais estranha com o passar do tempo. Infelizmente, não houve uma maneira fácil de contornar isso, já que Alfaera e Valir se conheceram pela primeira vez. Eventualmente, em algum momento, Valir não aguentou mais o constrangimento, abrindo a boca enquanto fazia uma pergunta a Alfaera. Damian me disse anteriormente que você falaria comigo sobre alguns assuntos. Seria bom perguntar o que são? Ah, sim. Vendo que a atmosfera estranha que os rodeava finalmente havia sido quebrada, Alfaera soltou um suspiro de alívio interiormente ao recordar a razão pela qual tinha vindo aqui em primeiro lugar. Bem, a primeira questão seria eu parabenizá-lo por sua ascensão ao rank 1. Criei o hábito de parabenizar todos que ascenderam ao rank 1. Alfaera sorriu levemente enquanto Valir assentia enquanto ouvia. Quanto ao segundo assunto, bem, digamos que isso levaria um pouco mais de tempo para ser explicado. Ao dizer essas palavras, um sorriso amargo apareceu em seu rosto, fazendo com que Valir erguesse a sobrancelha com curiosidade. Respirando fundo para organizar seus pensamentos, ela soltou um leve suspiro enquanto olhava para Valir, sua expressão solene. Como devo fazer isso?
Não tenho certeza se você sabe disso, mas a Vila Astarto foi fundada pelo primeiro ancestral da família Astarto há 5 gerações, começou Alfaera a explicar. No início, apenas algumas casas foram construídas nesta área, mas com o passar do tempo, tornou-se a aldeia que conhecemos e vemos hoje. Como chefe da aldeia de 5ª geração, os sonhos do primeiro ancestral foram passados para mim, que é ver que a aldeia Astarto eventualmente se expanda para acomodar mais pessoas. Ela olhou para Valir, querendo ver se ele a seguia. Em outras palavras, não importa quanto tempo demorasse, o ancestral queria que a vila fosse além de uma simples vila. Ele queria que ela se transformasse em uma vila, depois em uma cidade e, possivelmente, em um condado. Felizmente para o ancestral, os chefes que vieram antes de mim estabeleceram a maior parte das fundações necessárias para a aldeia se expandir para uma cidade. Quanto a mim, solidifiquei ainda mais essas fundações e melhorei-as a tal ponto que não há muito isso está nos impedindo de expandir. Assim que terminou suas palavras, ela percebeu a leve expressão de confusão no rosto de Valir, levando-a a fazer uma pergunta. Agora você deve estar se perguntando, por que a vila não se expandiu para uma cidade se não há muita coisa que a impeça de se expandir? Ao ouvir a pergunta, Valir concordou com a cabeça. Vendo sua resposta, Alfaera sorriu ironicamente. Bem, embora não haja muita coisa que impeça sua expansão, o que a impede é um grande problema para a vila, na verdade. Com isso, uma tela apareceu na frente de seu campo de visão, solicitando que ela interagisse um pouco com ela, enquanto um som de notificação logo ressoava na mente de Valir. Ding! Você obteve informações geográficas detalhadas sobre os arredores da Vila Astarto. Vendo esta notificação, Valir foi em frente e trouxe o mapa do sistema à sua frente. Em segundos, ele rapidamente percebeu quantos novos símbolos e sinais estavam espalhados pela Vila Astarto. Porém, entre todos esses novos símbolos, um se destacou entre os demais, assumindo a forma de uma caveira escura. Parece que você também percebeu, hein? Alfaera percebeu para onde Valir estava olhando. Isso aí é o que impede a Vila Astarto de se expandir e se tornar uma cidade. O que é isso, você pode perguntar? Bem, isso vem em muitos nomes, mas é a ruína de muitas aldeias despreparadas. Ao ouvir as palavras de Alfaera, Valir fechou a tela diante dele e ouviu mais uma vez. Não é outro, senão uma masmorra. Ding! Você recebeu uma nova missão, Roadblock to Expansion. Você gostaria de aceitar a missão? Fim do capítulo. Capítulo 94 Chamas da Ambição. Ao ouvir a palavra masmorra sair da boca de Alfaera, Valir não pôde deixar de erguer as sobrancelhas em curiosidade, seu interesse muito despertado. Naquele momento, ele ignorou o som de notificação que ressoou em sua mente, informando-o da missão desencadeada pelas palavras dela. No mundo do Greater Beyond, havia 4 coisas nas quais um jogador poderia participar se quisesse que seu equipamento estivesse atualizado e em perfeitas condições. A primeira foram as missões, especificamente as missões principais que recompensavam equipamentos especiais. Este era geralmente o método preferido para muitos jogadores obterem equipamentos fortes, com cada equipamento obtido durando muito mais tempo do que qualquer equipamento normal. Em seguida vieram os ataques mundiais, que só estariam disponíveis para jogadores e seres de nível superior. Esses ataques só seriam acessíveis quando alguém possuísse a chave que desbloqueou o respectivo ataque, permitindo-lhes receber grande fortuna na chance de vencer o ataque com sucesso. Naturalmente, nem é preciso dizer que equipamentos excelentes foram incluídos entre as recompensas, sua qualidade perdendo apenas para os equipamentos obtidos nas missões mais difíceis. Depois disso, ocorreram eventos de campo recorrentes, como a Maré de Monstros. Ao contrário dos 2 primeiros métodos, os eventos de campo recorrentes eram um dos métodos mais fáceis para um ser obter equipamento decente, com aqueles capazes de acertar um golpe final no chefe sendo elegíveis para equipamentos de qualidade muito maior. Infelizmente, devido à forma como era mais acessível em comparação com os 2 primeiros métodos,
a maioria dos jogadores de alto nível monopolizariam o equipamento largado durante a maré de monstros, deixando apenas os restos para trás para aqueles mais fracos do que eles pegarem. E por último, mas não menos importante, estava o tema de interesse atual de Valir, masmorras. Sendo o método mais acessível para os seres obterem equipamentos para seus níveis, os equipamentos descartados das masmorras foram considerados o padrão básico por muitos. No entanto, embora o equipamento da masmorra tenha perdido em comparação com o equipamento obtido nos 3 métodos anteriores, ainda tinha suas vantagens, como o fato de que quase todos os equipamentos da masmorra formavam um conjunto. Na verdade, assim que Valir retornasse do registro na Guilda dos Ferreiros, ele tinha planos de encontrar uma masmorra em seu nível atual e limpá-la para obter seu equipamento. Eu me pergunto o quão difícil é a masmorra perto da aldeia. Valir pensou consigo mesmo, voltando sua atenção para as palavras que saíram da boca de Alfaera. Já tivemos várias pessoas entrando na masmorra no passado. Depois de coletar todas as informações que obtivemos deles, concluímos que é uma masmorra feita para seres em torno do nível 10 a 15, disse Alfaera, seu olhar focado no rosto de Valir. É essa a razão pela qual aqueles de nível superior ainda não entraram na masmorra e resolveram o problema. Valir perguntou em resposta, ao que Alfaera assentiu com um sorriso amargo. Para ser honesto, eu ofereci exatamente esse mesmo pedido a todos os detentores de classe Rank 1 recém-ascendidos na vila. Mesmo Demian não estava isento disso, todos eles ainda não tinham o poder de fogo necessário para matar o chefe final. Alfaera suspirou levemente. Temos alguma ideia de que tipo de monstros se escondem na masmorra? Com a masmorra se tornando cada vez mais única na mente de Valir, sua vontade de tentar aumentava gradualmente a cada segundo que passava. Neste ponto, o plano de encontrar uma masmorra adequada ao seu nível atual foi descartado completamente, sendo substituído pela ideia de limpar esta masmorra. Goblins. Todos os monstros contra os quais você lutará na masmorra são goblins e variantes de goblins. Ao ouvir a pergunta de Valir, Demian tomou a iniciativa de responder, estremecendo levemente de medo ao relembrar suas memórias de entrar na masmorra. Quanto ao chefe final, digamos apenas que é um goblin incrivelmente forte. Percebendo a hesitação nas palavras de Demian em relação ao chefe final da masmorra, Valir não pôde deixar de erguer a sobrancelha. No entanto, quando Demian ficou em silêncio depois de dizer o que tinha a dizer, ele colocou o assunto em sua mente, fazendo uma nota mental para tentar descobrir que tipo de chefe final a masmorra continha. Vendo que Demian respondeu a pergunta por ela, Alfaera assentiu levemente antes de trazer a atenção de Valir de volta para ela. E isso resume muito bem o segundo assunto que queria discutir com você. Naturalmente, se você conseguir limpar a masmorra, removendo o obstáculo final que está impedindo a expansão da vila, garanto que você será generosamente recompensado por seus esforços. Ao ouvir essas palavras, Valir aproveitou a deixa para verificar a missão sobre a qual o sistema o notificou anteriormente, perguntando-se se o que Alfaera havia dito até agora correspondia ao que estava escrito. Ding, -- Roadblock to Expansion. Dificuldade, B. Ao descobrir que você recentemente ascendeu ao Rank 1, o chefe da aldeia Astarto decidiu pedir sua ajuda para remover um obstáculo que tem impedido a expansão da aldeia por um longo tempo. Segundo ela, uma masmorra que apenas aqueles nos níveis mais baixos do Rank 1 poderiam tentar foi o que impediu que essa expansão acontecesse. Claro, como ela te abordou sobre a masmorra, você se enquadra nos critérios para entrar nela. Embora ela tenha grandes esperanças de que você seja capaz de criar um milagre como o quebra-marés, ela também entende se você falhar em resolvê-lo, afinal, ela já pediu a muitos antes de você que fizessem a mesma coisa, mas sem sucesso. Requisitos da missão: maior que limpar a masmorra, Astarto Goblinden, 0/1. Recompensas da missão: afinidade mais 500 com Alfaera. Reputação planetária mais 20, mais 50.000 XP. Melhoria para o título de Quebra-Marés de Astarto. Farol da Esperança de Astarto, título. Título de nobreza, Cavaleiro.
Penalidade da missão. Reputação -100 na Vila Astarto. Nota: embora Alphaera não esteja incentivando você a completar a missão o mais rápido possível, entendendo que a preparação é fundamental, as chamas da ambição rugem fortemente dentro dela. Talvez você possa ganhar recompensas melhores se concluí-la mais rápido. Lendo a descrição da missão, Valir não pôde deixar de respirar fundo interiormente, ficando sem palavras com as recompensas que obteria se ele conseguiu limpar a masmorra. Além do fato de que ele ganharia uma boa quantidade de XP e uma boa quantidade de reputação planetária, o fato de ele ter a chance de obter efetivamente 3 títulos ao mesmo tempo o chocou, sendo o último título entre os 3 o que mais o chocou. Um título de nobreza, Valir pensou consigo mesmo, pensando que ter um desde o início definitivamente ajudaria na criação de sua organização no futuro. Eventualmente, ele tomou uma decisão, ganhando uma nova impressão da mulher diante dele ao ler a nota no final da missão. Comandando o sistema para aceitar a missão, Valir acenou com a cabeça para Alphaera enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Tudo bem, vou tentar o meu melhor para limpar a masmorra. Não faria sentido para o quebra-marés não ter o mesmo nível de ambição que você, afinal. Ao ouvir as palavras de Valir, Alphaera ficou um pouco surpresa, apenas para soltar uma risada despreocupada logo depois, ao estendê-la para um aperto de mão. Eu espero que você conclua a masmorra. Afinal, você estaria realizando os sonhos dos meus ancestrais de muito tempo atrás, para limpar a masmorra. Você diz sem pressão, mas parece que você está. Soltando uma risada em resposta, Valir retribuiu o aperto de mão enquanto Alphaera olhava para ele com um sorriso levemente travesso. Afinal, você é o quebra-marés de Astarto. Se não é você quem faz isso, quem mais? Dizendo essas palavras, Alphaera seguiu em frente e despediu-se dos dois, informando Valir de sua residência antes de parabenizá-lo mais uma vez pela ascensão, deixando os dois sozinhos. Assim que teve certeza de que Alphaera havia partido completamente, Valir não pôde deixar de soltar um longo suspiro, ao qual Demian respondeu lançando-lhe um sorriso amargo. Vendo o sorriso amargo no rosto de Demian, Valir não pôde deixar de exibir um sorriso amargo também, eventualmente abrindo a boca para fazer uma pergunta. Ela sempre foi assim? Praticamente. Bem, você acabará se acostumando com isso. Entendo, digamos, seria possível eu conseguir um conjunto de uniformes no meu novo tamanho? Ah, sim, vou resolver isso mais tarde. Obrigado. Fim do capítulo. Capítulo 95 Partida para Daniris. Após a conversa com Alphaera sobre a masmorra próxima que impediu a expansão da vila, Valir foi em frente e conversou um pouco mais com Demian sobre sua necessidade de um novo conjunto de uniformes. Em seguida, pediu a Demian que esclarecesse a primeira responsabilidade que lhe foi atribuída, que era ser nomeado capitão da guarda. Eu tenho essa pergunta em mente desde que você mencionou isso antes. Valir olhou para o homem à sua frente com uma expressão um pouco confusa. Você disse anteriormente que agora sou classificado como capitão da guarda, mas minha posição na organização já não era capitão da guarda, embora eu ainda não fosse o rank 1. Ao ouvir sua pergunta, Demian rapidamente entendeu o que deixava Valir perplexo, balançando a cabeça enquanto abria a boca. Isso seria realmente verdade. Sua posição era de fato capitão da guarda, embora você ainda não fosse o rank 1. No entanto, nomeá-lo como capitão da guarda é diferente da posição de capitão da guarda no sistema. Vendo a confusão no rosto de Valir se aprofundar, Demian ponderou um pouco em silêncio enquanto tentava explicar de outra perspectiva. Pense desta forma. A posição de capitão da guarda no sistema é como o nível de reputação que você tem na organização, enquanto a nomeação de capitão da guarda é a sua posição real na organização. Isso torna mais fácil para você entender. Eu acho. Valir encolheu os ombros enquanto assentia lentamente. Mas qual é a diferença? Ser nomeado capitão da guarda só é concedido àqueles que são oficialmente detentores da classe Rank 1, Demian respondeu, finalmente permitindo que as peças do quebra-cabeça na mente de Valir se encaixassem.
Por outro lado, qualquer pessoa pode alcançar o posto de capitão da guarda na organização, desde que tenha méritos suficientes para alcançar o posto. Então, basicamente, um é uma classificação e o outro é uma posição. Vendo Damian concordar com suas palavras, Valir finalmente sentiu que entendia. Sim, isso definitivamente não é nada confuso. Damian sorriu amargamente com a declaração. Este sistema de classificação e posição foi projetado pelo primeiro líder dos guardas da aldeia, não por mim. Se eu tivesse a opção de modificar o sistema, já o teria feito há muito tempo. Com essa parte esclarecida, Valir então perguntou a Damian sobre o novo conjunto de missões que ele poderia realizar agora que estava no Rank 1. Em resposta a isso, Damian enviou a Valir uma lista de missões, todas com um número correspondente de estrelas que ditavam seus objetivos, nível de dificuldade. Embora ele não tivesse certeza de quantas estrelas correspondiam ao grau de missão obtido, o fato de uma missão de 4 estrelas estar na lista o intrigou um pouco. Então, novamente, como ele estava planejando ir para a cidade de Daniris amanhã com Tristan, ele decidiu colocar a questão de realizar missões avançadas em sua mente por enquanto, agradecendo a Damian pelo tempo enquanto voltava para seu dormitório, relaxando durante a maior parte do dia enquanto permitia que seu corpo descansasse o necessário. Reticências. Quando Valir fez um movimento mais uma vez, já era dia seguinte. Gradualmente abrindo os olhos com leve aborrecimento com os raios de sol que atravessavam sua janela, Valir resmungou levemente enquanto coçava a cabeça, levantando-se lentamente da cama enquanto finalmente cumpria sua rotina matinal habitual. Depois de vestir uma nova roupa assim que terminou de tomar banho, ele fixou sua lança nas costas antes de seguir para o refeitório, sentindo-se mais alerta neste momento do que normalmente estaria. Considerando isso como uma vantagem de ascender ao Rank 1, ele foi em frente e tomou um café da manhã rápido, devorando-o em poucos minutos antes de sair do quartel cerca de 15 minutos depois. Sentindo a brisa levemente fria do ar da manhã soprar contra seu corpo, Valir não pôde deixar de dar um passo mais vagaroso enquanto se dirigia aos portões, local onde os dois haviam combinado se encontrar. No entanto, com seu alto agir, até mesmo seu ritmo lento era rápido, chegando aos portões alguns minutos depois, quando um homem familiar o cumprimentou com um aceno. Parece que nós dois acordamos cedo. Depois de acenar para Valir, Tristan soltou uma risada. Para ser sincero, pensei que seria o primeiro a chegar lá. Em resposta, Valir riu de volta, seus olhos fixos nas roupas que Tristan usava atualmente. Como sempre o encontrava na ferraria, esta foi a primeira vez que viu Tristan usar roupas tão casuais. Mesmo durante a maré de monstros, Valir viu Tristan com uma roupa mais parecida com a que ele usava na ferraria. Vestindo um suéter cinza claro, calça cinza escuro e botas de couro escuro, a aparência atual de Tristan fazia parecer que ele estava saindo de férias em vez de viajar para remover seu crachá de identificação. Depois de conversar um pouco mais, os dois saíram dos portões da vila, subindo em uma pequena carruagem que Tristan havia alugado para a viagem. Sendo notificado de que a cidade de Daniris ficava a apenas uma dúzia de quilômetros a nordeste da vila de Klaus, Valir pensou que o tamanho atual de sua carruagem fazia sentido. Assim que terminaram de verificar se haviam esquecido alguma outra coisa para levar para a viagem, Tristan foi em frente e sinalizou para o cavalo que puxava a carruagem para começar a se mover, iniciando sua jornada um tanto relaxada para a cidade de Daniris. No nosso ritmo atual, chegaremos à cidade de Daniris em 2 dias. No total, levaremos 4 dias para ir e voltar de Daniris. Decidindo quebrar o silêncio enquanto as paredes da Vila Astarto desapareciam gradualmente de seu campo de visão, Tristan foi em frente e tomou a iniciativa de iniciar uma conversa. É possível chegarmos lá mais rápido? Em resposta às palavras de Tristan, Valir surpreendentemente fez esta pergunta, o que fez Tristan levantar a sobrancelha com curiosidade. Vendo a expressão de Tristan, Valir sorriu amargamente, pensando na nota no final da missão que ele obteve ontem. O chefe da aldeia me encarregou de limpar a masmorra perto da aldeia. Eu esperava terminar o mais rápido possível,
Ao ouvir as palavras de Valir, Tristã entendeu rapidamente. Entendo. Então, ela também pediu sua ajuda, em. Você também? Naturalmente, a partir de suas palavras, Tristã deu a entender que a mesma coisa também lhe foi oferecida, o que levou Valir a fazer essa pergunta. Em resposta, Tristã acenou com a cabeça para a pergunta. Eu estava no nível 15 ou mais quando ela me abordou sobre a masmorra. Claro, assim como muitos outros antes de mim, falhei na etapa final, não conseguindo matar o chefe final. Como é o chefe final, afinal? Ao ouvir Tristã mencionar o chefe final, Valir decidiu perguntar a ele sobre isso, na esperança de finalmente obter uma resposta detalhada. Infelizmente para ele, a resposta de Tristã à sua pergunta destruiria essa esperança. Demian te contou sobre o chefe. Ele não foi tão específico, respondeu Valir. Ele apenas me disse que era um goblin incrivelmente forte. Um goblin incrivelmente forte, sim, isso resume mais ou menos. Assim como Valir esperava que Tristã explicasse mais sobre o chefe final, este último concordou com as palavras de Demian e decidiu ficar em silêncio sobre isso. Claro, Valir tentou algumas vezes perguntar mais a Tristã sobre o chefe final, mas sem sucesso. Vendo que Tristã não cederia ao contar a ele sobre o chefe final, Valir finalmente desistiu e soltou um longo suspiro, decidindo concentrar seus pensamentos no que ele iria criar durante o processo de registro na Guilda dos Ferreiros. Fim do capítulo. Capítulo 96 Registrando. Seguindo o pedido de Valir de querer chegar mais rápido à cidade de Danires, Tristã foi em frente e sinalizou para o cavalo aumentar o passo. Com isso, em vez de chegarem aos portões da cidade em poucos dias, chegaram a alguns quilômetros de distância na tarde do dia seguinte. Empregando o efeito dos olhos discernentes do jogador, com grande utilidade, Valir soltou um leve uau enquanto olhava para a cidade dentro de seu campo de visão com uma pitada de admiração. Embora a cidade de Danires fosse classificada como uma cidade, pelo tamanho das muralhas que cercavam a cidade, Valir não pôde deixar de pensar que parecia mais uma cidade, dada a sua grandeza. Com sua área ocupada sendo cerca de 80% da área ocupada pela cidade de Anadar, Valir não pôde deixar de sentir que aqueles que pensaram em colocar uma filial da Guilda dos Ferreiros nesta cidade tiveram a ideia certa. Não é de surpreender que, seguindo o tema da cidade parecendo mais uma cidade em vez de uma vila, os prédios alinhados nas laterais da rua principal tinham um design semelhante aos encontrados nas cidades que Valir conseguia lembrar, levando-o a pensar que Danires, a cidade, pode se transformar na cidade de Danires em um futuro próximo. Quando a carruagem passou pelos portões da cidade, estacionando em uma área designada para carruagens vindas de fora, Valir e Tristã finalmente desceram da carruagem, pagando a taxa de entrada ao guarda da cidade que os acompanhou até a área. Depois disso, os dois caminharam pelas principais ruas da cidade, com Valir encontrando um sentimento de pertencimento à cidade. Pelo que ele podia ver até agora, toda a cidade parecia estar em uma atmosfera festiva, deixando-o curioso para saber se algo especial estava acontecendo ou não na cidade assim que eles chegaram. Enquanto Valir se perguntava o que poderia ser esse evento, Tristã olhou em volta por um tempo antes de finalmente concordar. Ah, parece que chegamos a Danires nessa época do ano. Naquela época do ano, naturalmente, as palavras de Tristã despertaram o interesse de Valir, perguntando-se o que o primeiro quis dizer com isso. Deixe-me contar algumas coisas para você, Valir. Vendo que era uma oportunidade de desenvolver o maior conhecimento que possuía, Tristã estufou levemente o peito de orgulho enquanto continuavam a se dirigir à filial da Guilda dos Ferreiros localizada na cidade. Danires Town é uma cidade que tem como foco a forja, tendo como seu fundador, um renomado ferreiro, o motivo pelo qual a cidade foi fundada. Na verdade, ela tem um apelido que se enquadra nesse mesmo pensamento, sendo chamada o Little Blacksmith Raven, explicou Tristã, com Valir ouvindo atentamente enquanto eles continuavam a andar.
Como o seu fundador era um ferreiro, e a vila era maioritariamente focada na forja, acabaram por decidir dedicar uma semana inteira para celebrar a fundação da vila, bem como o próprio ofício da forja, ganhando o nome de Festival da Forja. Ao ouvir essas palavras, Valir finalmente entendeu o que estava acontecendo, pensando que eles tinham vindo para a cidade enquanto o Festival da Forja ainda estava acontecendo. Vou lhe mostrar a cidade mais tarde para que você possa ver o Festival da Forja de perto. Por enquanto, vamos priorizar a renovação do meu distintivo e seu registro na Guilda dos Ferreiros. Dizendo essas palavras, Tristan foi em frente e aumentou o ritmo, ao que Valir não teve escolha senão seguir o exemplo. Por fim, depois de caminhar alguns minutos, chegaram à frente de um prédio que sem dúvida se destacava entre os diversos prédios ao seu redor. Além da escala do edifício diante deles, a grandeza que exalava e a atenção aos detalhes do seu exterior eram suficientes para pensar que o edifício servia a um propósito muito maior. Dando uma olhada pela entrada com olhos discernentes do jogador ativado, Valir não pôde deixar de notar algumas fornalhas no outro extremo do salão principal, com várias pessoas aparentemente absortas no processo de forjamento de equipamentos. Olhando brevemente para a placa primorosamente trabalhada pendurada acima da entrada que dizia Guilda dos Ferreiros, filial da cidade de Danires, os dois seguiram em frente e entraram no prédio, sendo rapidamente recebidos pelo ar quente que vinha do calor residual que emanava do fornalhas que Valir havia notado antes. Olhando ao redor, Valir notou que a seção direita do salão principal tinha muitas pessoas reunidas ao redor, eventualmente notando os balcões alinhados na borda da seção direita. Pensando nisso, não demorou muito para perceber que a seção certa era dedicada ao cadastro de novos associados, bem como à renovação da identificação dos antigos associados. Em contraste, a seção esquerda do salão principal parecia mais ou menos a ferraria de Tristan na vila de Astarto, repleta de bigornas, fornalhas, martelos de forja, materiais de artesanato e pessoas suadas trabalhando em equipamentos de forja. Com Tristan colocando a mão em seu ombro, a atenção de Valir rapidamente se voltou para Tristan enquanto este apontava na direção dos vários contadores na seção direita. Vá em frente e faça fila para se registrar. Vou a outro balcão para minha renovação. Assentindo em resposta, os dois seguiram caminhos separados enquanto Valir se alinhava em frente a uma das filas que ficava perto da entrada. Por outro lado, Tristan dirigiu-se para o final da seção direita, fazendo fila nas filas mais curtas depois de mostrar seu crachá de identificação a uma pessoa que aparentemente proibia não membros de fazer fila lá. Enquanto estava na fila, Valir ouvia passivamente as conversas que aconteciam ao seu redor, ouvindo menções de um torneio relacionado à forja que aconteceria na cidade amanhã. Porém, quando estava prestes a obter mais detalhes sobre os detalhes do torneio, ele chegou na frente de um dos balcões, ficando cara a cara com um dos atendentes que trabalhava para a Guilda dos Ferreiros. Bem-vindo à filial da Guilda dos Ferreiros em Danires Town. Meu nome é Michael. Como posso ajudá-lo hoje? Ao ouvir essas palavras, Valir voltou sua atenção para o homem do outro lado do balcão, balançando a cabeça antes de abrir a boca. Gostaria de me registrar como membro. Certamente. Por favor, pague uma moeda de prata como taxa de registro e prosseguiremos com o processo de registro. Em resposta, Michael assentiu antes de informar Valir sobre o que fazer. Vendo que Valir havia colocado uma moeda de prata no balcão separando os dois, ele acenou com a cabeça mais uma vez em concordância enquanto movia suavemente a moeda para longe de seu campo de visão. Seu nome? Ao fazer essa pergunta, Michael tirou uma placa fina que brilhava levemente em uma cor azul clara, dando a Valir a sensação de que a placa era alimentada por mana. Valir Zeihart. Claro, mesmo curioso, Valir seguiu em frente e cumpriu as instruções, com Michael balançando a cabeça enquanto alguns fios de mana saíam de seu corpo antes de entrar no tablet que ele segurava. Rank atual? Classificação 1. Mais uma vez, alguns fios de mana saíram do corpo de Michael, ficando gravados na fina placa que ele segurava. Depois disso, ele enviou mais alguns fios de mana para a placa antes de colocá-la de lado enquanto direcionava Valir para outra parte do edifício.
Tudo bem, Sr. Valir. Com tudo isso feito, a Guilda dos Ferreiros deve agora registrar sua aula atual e afirmar que você é realmente um ferreiro, fazendo com que você crie uma peça de equipamento sob a supervisão de um inspetor. Você tem algum problema com que? Nenhum. Em resposta à pergunta, Valir balançou a cabeça, ganhando outro aceno de Michael. Tudo bem então. Por favor, siga-me. Fim do capítulo. Capítulo 97 Avaliação e elaboração. Seguindo atrás de Michael, Valir foi rapidamente levado para outra parte do prédio da Guilda dos Ferreiros, uma parte que era muito mais isolada do que o salão principal onde ele estava antes. Entrando em um dos vários quartos alinhados em um dos vários corredores do edifício, Valir logo foi saudado pela visão de um quarto decentemente mobiliado contendo todas as comodidades necessárias para viver uma vida confortável. Lá estava um homem de meia idade que parecia estar na casa dos 50, olhando preguiçosamente pela grande janela saliente enquanto tomava uma xícara de chá. Ao ouvir as pessoas entrarem em seu quarto, o homem voltou sua atenção para aqueles que haviam aparecido antes de mostrar um sorriso amigável. Este é um novo membro, Michael? O homem perguntou, ao que Michael acenou com a cabeça em resposta. Eles estão atualmente passando pelo processo de registro. Por favor, identifique a turma atual, disse Michael antes de dizer a Valir que iria se despedir. Sendo deixado sozinho em um quarto com um homem de meia idade, Valir não pôde deixar de sentir uma ponta de nervosismo. Percebendo seu nervosismo, o homem soltou uma leve risada antes de se levantar e se aproximar de Valir, estendendo a mão para um aperto de mão. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Baltazar. Sou um dos avaliadores residentes aqui neste ramo da Guilda dos Ferreiros. Ao ouvir as palavras que saíram da boca do homem, o nervosismo que Valir sentia desapareceu rapidamente ao retribuir o aperto de mão, sorrindo de volta ao abrir a boca logo em seguida. Valir, como você ouviu de Michael, estou me inscrevendo como membro da Guilda dos Ferreiros. E então você deveria. Baltazar concordou com a cabeça depois de olhar para Valir da cabeça aos pés. A maioria dos detentores de classe Rank 1 tendem a ignorar o fato de que é necessário que eles se juntem às suas respectivas guildas de classe se quiserem ir longe. Então, novamente, nem todas as pessoas estariam dispostas a ouvir. Encolhendo os ombros com indiferença, Baltazar foi em frente e instruiu Valir a se sentar na cadeira em que estava sentado antes. Seguindo as instruções, Valir sentou-se nele, esperando que o primeiro lhe dissesse o que fazer a seguir. Você apenas senta aí e fica bonita. Enquanto você faz isso, usarei uma habilidade para verificar sua classe. Assim que eu certificar que você tem uma classe ou subclasse relacionada à ferraria, você pode ir até a porta à sua esquerda e prosseguir com a etapa final do processo. Ao dizer essas palavras, Baltazar apontou para a porta de madeira à sua direita, fazendo com que Valir olhasse para a esquerda antes de acenar em resposta. Análise maior. Sem qualquer contagem regressiva ou aviso, Baltazar logo ativou uma habilidade, fazendo com que uma tonalidade azul clara cobrisse seus olhos. Alguns segundos depois, essa tonalidade azul claro ganhou uma segunda camada, assumindo uma cor azul um pouco mais escura, dando a sensação de que Baltazar estava usando algum tipo de óculos. Com a habilidade ativada, ele olhou para Valir, fazendo com que uma tela aparecesse na frente de seu campo de visão alguns segundos depois. Com isso, ele dissipou a habilidade, lendo a tela de status de Valir, apenas para seus olhos se arregalarem brevemente de surpresa antes de voltar ao normal. Devo dizer que você tem uma classe especial de ferreiro. Fechando a tela de status à sua frente, Baltazar olhou para Valir com um sorriso conhecedor, fazendo com que este sorrisse amargamente de volta. Seria ótimo se você pudesse manter minha aula em segredo. Em resposta às suas palavras, Valir fez um pedido a ele, só o fazendo depois de ter certeza de que o homem diante dele era realmente amigável com ele. Ao ouvir o pedido, Baltazar sorriu ironicamente antes de balançar a cabeça. Infelizmente, não posso fazer isso. É protocolo padrão para todos os avaliadores de classe em qualquer guilda de classe enviarem todas as informações que receberam para a guilda.
Está tudo bem. Eu não tinha muita esperança de qualquer maneira. Sorrindo ironicamente ao ouvir as palavras de Baltazar, Valir não pôde deixar de soltar um suspiro interior. Embora soubesse que era impossível ocultar sua turma durante o processo de inscrição, ele ainda tentou, sabendo dos tipos de repercussões que poderiam recair sobre ele no futuro se as pessoas descobrissem sua turma atual. Esperemos que esta informação não caia em mãos erradas. Com esse pensamento em mente, Valir consolou-se ao agradecer a Baltazar pelo seu tempo. Em resposta a isso, Baltazar se desculpou mais uma vez, dizendo-lhe que se certificaria de que apenas os superiores da guilda seriam elegíveis para encontrar suas informações atuais, o que fez Valir sorrir ao agradecer ao homem mais uma vez. Depois disso, ele passou pela porta que Baltazar havia mencionado anteriormente, chegando finalmente a uma sala que parecia semelhante à ferraria da Vila Astarto. No momento em que ele estava se perguntando onde o inspetor estava, um homem de 30 e poucos anos com cabelos loiros acinzentados apareceu diante dele de repente, fazendo-o se virar e dar alguns passos para trás, surpreso. Vendo a reação de Valir ao seu movimento, o homem não pôde deixar de rir levemente. Desculpe, eu simplesmente gosto de fazer isso com todas as pessoas que estão se registrando na guilda. De qualquer forma, deixe-me me apresentar. Meu nome é Niall, sou um ferreiro de nível 2 e serei seu inspetor hoje. O homem foi em frente e se apresentou, levando Valir a fazer o mesmo logo em seguida. Considerando que você apareceu nesta sala, presumo que foi meu pai quem avaliou sua aula, não? Ao ouvir essas palavras, os olhos de Valir não puderam deixar de se arregalar enquanto ele olhava melhor para o homem à sua frente, notando rapidamente algumas semelhanças entre as características faciais dos dois. Assentindo em resposta, Niall sorriu. Fico feliz em descobrir isso. Bem, não vamos perder mais tempo. O que você precisa fazer é escolher um projeto na prateleira próxima e fabricar o equipamento no projeto sob minha supervisão. No entanto, observe que a guilda levará seu resultado final quando terminar. Quanto ao projeto que você escolher, considere aquilo que você obtém com a taxa de registro que pagou. Depois de fazer mais algumas perguntas a Niall, Valir foi em frente e examinou os vários projetos que ele poderia escolher na prateleira, eventualmente se contentando com um projeto de espada larga de grau comum. Depois que as informações do projeto foram adicionadas à sua memória através da ajuda do sistema, ele foi em frente e colocou o projeto de volta na prateleira antes de jogar os metais que o projeto exigia na fornalha já quente. Eventualmente, uma vez que os metais estavam no momento certo para forjar, ele os retirou com uma pinça antes de colocá-los na bigorna, martelando-os logo em seguida. Em poucos minutos, ele encontrou um ritmo adequado para trabalhar, aquecendo o metal que estava martelando na fornalha de vez em quando, antes de voltar a moldar o metal na lâmina de uma espada larga. Como era apenas um equipamento que ele precisava fabricar para se registrar na guilda e não um equipamento que ele usaria, Valir optou por não usar a habilidade de hiperfoco de olhos discernentes do jogador. No entanto, o resultado final de seu forjamento ainda fez Niall assobiar com leve admiração enquanto temperava a lâmina em um barril de óleo quente. Limpando o excesso de óleo que escorria da lâmina, Valir a entregou a Niall para inspeção. Movendo a lâmina para mais perto de seu rosto, Niall olhou para toda a superfície da lâmina da espada larga, eventualmente colocando-a no chão enquanto acenava para Valir com satisfação. Coloque um cabo e uma proteção adequada nela e você terá uma espada larga bem feita, Niall não pôde deixar de dizer. Com o que você me mostrou aqui, você passou no teste final. A partir deste dia, você agora é oficialmente um membro da Guilda dos Ferreiros. Parabéns, Valir. Fim do capítulo. Capítulo 98 Conversas do torneio. Valir não pôde deixar de sorrir e acenar com a cabeça após ouvir as palavras de Niall, respondendo-lhe com palavras de gratidão, agradecendo-lhe por dedicar seu tempo para cuidar dele durante o processo de registro, mesmo que ele pudesse estar fazendo outra coisa. Em resposta, Niall não pôde deixar de rir, balançando a cabeça antes de apontar para uma porta localizada à direita daquela por onde ele entrou.
Já notifiquei os membros da guilda sobre a conclusão do processo de registro. Contanto que você passe por esta porta e caminhe até o final do corredor, você retornará ao salão principal. Niall olhou para Valir com um leve sorriso. Depois disso, basta entrar na fila em um dos balcões à esquerda para reivindicar seu distintivo. Mais uma vez, parabéns por se tornar um membro oficial da Guilda dos Ferreiros. Com isso, Valir foi até a porta que Niall apontou, apenas para parar assim que a abriu. Percebendo isso, Niall ergueu a sobrancelha em curiosidade enquanto Valir olhava para ele. Há algum problema? Já faz algum tempo que estou curioso sobre uma coisa, disse Valir em resposta, sentindo uma ponta de constrangimento por ter pensado em fazer essa pergunta a Niall. Se importa se eu perguntar sobre isso? Contanto que seja algo que eu possa responder, não me importo. Felizmente para ele, Niall acenou com a cabeça a seu pedido, fazendo-o soltar um suspiro de alívio interiormente ao fazer sua pergunta. Antes de me inscrever para me registrar na guilda, tenho ouvido menções de um torneio acontecendo na cidade, com muitas pessoas falando sobre isso enquanto eu fazia fila no balcão, é sobre. Ao ouvir a pergunta de Valir, um olhar de compreensão apareceu no rosto de Niall enquanto ele balançava levemente a cabeça em resposta com um sorriso compreensivo. Pela forma como você formulou sua pergunta, você não é daqui, hein? Niall fez a pergunta a Valir, ao que este balançou a cabeça em resposta. Bem, para simplificar as coisas, a cidade realiza um evento de uma semana, celebrando a fundação da cidade, bem como o ofício da forja como um todo, sendo conhecido como Festival da Forja. Acenado para Valir, Niall começou a explicar. O torneio que você provavelmente ouviu enquanto estava na fila do balcão foi provavelmente o torneio feito para ferreiros novatos de Rank 1. Por esse mesmo motivo, é chamado de Torneio dos Forjadores Iniciantes. Assim como Valir estava prestes a perguntar se algum ferreiro de Rank 1 poderia entrar no torneio, Niall parecia estar um passo à frente dele, respondendo a pergunta em sua mente antes que pudesse expressá-la. E antes que você pergunte, apenas aqueles que são membros da Guilda dos Ferreiros podem entrar no torneio. Afinal, se qualquer ferreiro de Rank 1 pudesse entrar no torneio, levaria muito tempo para que tudo estivesse configurado e concluído. E sim, se você está se perguntando, você também pode entrar no torneio dos Forjadores Iniciantes, já que agora você é um membro da Guilda dos Ferreiros. Com isso, Valir finalmente teve uma ideia melhor do que estava acontecendo, agradecendo mais uma vez ao homem. Para ser sincero, você está com sorte. Chegou a tempo para o terceiro e último dia do torneio, amanhã. Assim que Valir estava prestes a sair, pensando que não seria uma má ideia participar do torneio na próxima vez, as palavras de Niall o paralisaram, levando-o a ouvir atentamente mais uma vez. Vendo que chamou sua atenção, Niall sorriu levemente antes de continuar. O torneio dos forjadores iniciantes dura um dia, sendo repetido 3 vezes num total de 3 dias. De acordo com o que ouvi, há 3 rodadas no torneio que se concentram no aspecto prático da forja e não no teóricos. Além disso, os prêmios para aqueles que chegam ao topo são bastante generosos, sendo todos incrivelmente valiosos para um ferreiro novato como você. Se eu fosse você, tentaria participar do último dia amanhã, mesmo que seja apenas pela experiência. Dizendo isso, Niall encolheu os ombros antes de rir. Claro, é apenas uma sugestão. Ainda depende de você aderir ou não. Embora os pensamentos permanecessem na mente de Valir sobre ingressar no torneio em seu último dia, foi somente quando soube que havia prêmios valiosos no torneio que ele decidiu realmente participar. Como Niall mencionou que todos os prêmios que alguém poderia obter no torneio eram adequados para um ferreiro de Rank 1 como ele, as chamas da competição acenderam dentro de Valir, pensando que não seria ruim reivindicar alguns dos prêmios para acelerar, aumentar seu progresso. Com isso, ele finalmente saiu da sala, aparecendo em um corredor que parecia um pouco diferente do corredor por onde havia passado para avaliar sua turma. Embora curioso, ele suprimiu a curiosidade enquanto caminhava até o final do corredor,
terminando no salão principal mais uma vez enquanto tentava se alinhar no balcão mais à esquerda. Imaginando se ele seria parado pela pessoa que ele notou anteriormente que impediu os não-membros de fazer fila nesses balcões, ele teve acesso permitido, até mesmo ouvindo os parabéns do homem enquanto ele fazia fila no balcão. Em comparação com os balcões à direita, os balcões destinados aos associados tinham uma fila bem menor, permitindo que ele chegasse ao balcão em poucos minutos enquanto o atendente do balcão o auxiliava na obtenção do crachá de identificação. Depois de esperar alguns minutos, o atendente do balcão lhe deu um distintivo de ferro com o mesmo desenho de Tristan, com a única diferença sendo seu nome no distintivo e sua posição atual na guilda, que era a de um membro normal. Jing, você se afiliou à Guilda dos Ferreiros, filial da cidade de Danires, Veldanir. Sua classificação atual é Classificação 1 membro. Aumente sua classificação ou mérito para aumentar sua posição. Você desbloqueou a loja de pontos de contribuição. Faça missões para a organização ganhar pontos de contribuição. Essas missões são acessíveis na aba Missões. Enquanto agradecia ao atendente por lhe dar seu distintivo, ele foi em frente e embolsou o distintivo, ganhando instantaneamente uma série de notificações do sistema ao sair do salão principal, saindo do salão principal, da saída. Lendo brevemente as notificações que recebeu, Valir não pôde deixar de pensar que o sistema em vigor era mais ou menos semelhante ao dos guardas da aldeia. Continuando a ler as notificações, percebeu que a única diferença entre os dois, além do sistema de classificação, era o fato de poder realizar missões através do sistema. Acho que eles implementaram isso, já que nem todos os ferreiros estariam perto ou permaneceriam em uma guilda dos ferreiros. Fechando a tela à sua frente, ele logo olhou em volta, se perguntando se Tristan já havia terminado de renovar seu crachá de identificação. Felizmente, Tristan já estava esperando na entrada do prédio, acenado para Valir para que ele soubesse onde estava. Percebendo isso, Valir foi em frente e se aproximou dele, um sorriso adornando seu rosto enquanto tirava seu crachá de identificação. Fim do capítulo. Capítulo 99. Decidindo-se. Vendo o crachá de identificação de ferro que Valir estava agitando enquanto se aproximava, Tristan não pôde deixar de soltar uma gargalhada, passando o braço em volta dos ombros de Valir enquanto sentia um pouco de orgulho ao ver Valir se registrar com sucesso como membro da guilda. Então, como foi o processo de registro? Correu tão bem quanto você imagina. Dizendo essas palavras, ele narrou um pouco sobre as coisas pelas quais passou antes de receber o distintivo, omitindo a parte em que havia pedido ao avaliador da turma que mantivesse sua aula em segredo. No entanto, a narração de Valir fez Tristan acenar com a cabeça, pois ele não pôde deixar de relembrar todas as mesmas coisas naquela época, quando ainda era um ferreiro de nível 1. E você? Renovou seu crachá de identificação. Depois de terminar de narrar o que havia passado, Valir foi em frente e mudou o assunto para a renovação do distintivo de Tristan. Em resposta à pergunta, Tristan deu um leve sorriso antes de mostrar a Valir seu crachá de identificação recém-renovado. Embora não parecesse que o distintivo de Tristan tivesse mudado à primeira vista, uma vez que Valir concentrou um pouco mais de sua atenção nele, ele percebeu que agora existia uma estrela abaixo do martelo de forja gravado. Além disso, a classificação de classe escrita no distintivo de Tristan também foi alterada para Rank 2, levando Valir a conectar os dois e chegar à conclusão de que quanto mais alta fosse a classificação, mais estrelas teria em seu distintivo. Bem, ainda temos algumas horas para matar antes do anoitecer. Que tal caminharmos pela cidade e conferir o Festival da Forja nós mesmos? Embolsando seu crachá de identificação renovado, Tristan sugeriu a Valir que eles dessem uma olhada no festival e vissem do que se tratava. Em resposta à sugestão, Valir assentiu profusamente, fazendo com que os dois rissem um pouco quando logo deixaram a Guilda dos Ferreiros, andando pelas ruas que a cidade alocou para o Festival da Forja algum tempo depois. Reticências. Enquanto os dois se dirigiam para onde o Festival Ford estava situado na cidade, a dupla de pai e filho que Valir conheceu anteriormente durante seu processo de inscrição se encontrou,
conversando sobre que tipo de pessoas eles encontraram durante o registro, processo. Enquanto conversavam sobre isso durante uma xícara de chá no quarto de Baltazar, o assunto finalmente chegou a Valir, fazendo com que Baltazar tivesse uma expressão solene no rosto. Como foi Valir na forja, filho? Baltazar tomou um gole de chá enquanto fazia essa pergunta ao filho. Em resposta, Niall ponderou um pouco sobre a questão em silêncio, eventualmente percebendo que algo parecia errado. Ele se saiu bem. Ele parece ter uma boa compreensão do básico e foi capaz de produzir uma lâmina sólida de espada larga sem problemas. No entanto, agora que penso nisso, parece que ele está se segurando. Isso é porque ele está se contendo, disse Baltazar em resposta, fazendo os olhos de Niall se arregalarem ligeiramente enquanto olhava para seu pai com curiosidade. Em resposta, Baltazar trouxe à tona a tela de status que havia obtido de Valir anteriormente através da análise maior, mostrando-a ao seu filho. Certifique-se de que essa notícia não saia das 4 paredes desta sala. Apenas os superiores e eu devemos saber disso. Só estou avisando você disso porque você é meu filho, lembrou Baltazar, seu filho, ao qual este acenou com a cabeça enquanto lia solenemente a tela de status de Valir. Eventualmente, quando terminou, ele olhou para o pai com incredulidade, perguntando-se por que uma figura com uma classe tão renomada estaria em uma cidade pequena. Uma classe de ferreiro mítico e, além disso, seu sobrenome. Niall não pôde deixar de murmurar, sentindo uma ponta de choque ao ver o quanto Valir havia escondido dele. O que devemos fazer sobre isso, pai? O que devemos fazer sobre isso? Ao ouvir a pergunta, Baltazar balançou a cabeça. Não há nada que faremos sobre isso. Em vez disso, transmitiremos essa informação ao chefe da filial, porém, temos que enviar uma carta sobre esta descoberta para a Guilda Imperial de Produção também. Afinal, eles nos informaram que se algum dia encontrarmos uma pessoa com uma classe de produção mítica, teremos que enviar-lhe uma carta o mais rápido possível. Mas o dono da aula, ouvindo as palavras de seu pai, Niall não pôde deixar de coçar a cabeça, eventualmente soltando um suspiro. Não devemos nos preocupar com isso, filho. Vendo o filho em tal estado, Baltazar passou o braço em volta dos ombros do filho, abraçando-o. Na verdade, cumprimos mais ou menos nossa missão aqui. Você quer dizer... Ao ouvir as palavras que saíram da boca de seu pai, os olhos de Niall não puderam deixar de se iluminar de esperança, ao que Baltazar respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso. De fato, filho, é hora de voltarmos para casa, disse Baltazar enquanto olhava pela grande janela do quarto, soltando um leve suspiro antes de se virar para olhar mais uma vez para o filho. De volta para onde pertencemos. O reino da Argélia. Reticências. Depois de caminhar pelas ruas de Daníris por um tempo, Tristan e Valir se encontraram no centro do Festival da Forja, sendo recebidos por eventos e coisas do gênero que atendiam principalmente aos ferreiros. De um lado havia uma barraca que parecia vender bigornas e martelos de forja com desconto, do outro lado havia uma vitrine ao vivo de como um ferreiro forjava seu equipamento. Eventualmente, os dois notaram o grande evento no meio de tudo, indo até lá para testemunhar vários ferreiros de nível 1 trabalhando duro para forjar equipamentos de vários tamanhos e formatos. Vendo como Valir estava absorto observando o trabalho dos ferreiros, Tristan não pôde deixar de cutucar o ombro de Valir para trazê-lo de volta à realidade antes de lançar um leve sorriso. Interessado? Já estive na cidade algumas vezes, então sei mais ou menos o que está acontecendo no momento. Este torneio aqui é o torneio dos forjadores iniciantes, onde apenas ferreiros de rank 1 registrados na Guilda dos Ferreiros são elegíveis para participar. Os prêmios de consolação deste torneio também não são tão ruins. Alheio ao fato de Valir já ter perguntado ao seu inspetor sobre o torneio, Tristan foi em frente e explicou o que estava acontecendo. Entrei no torneio algumas vezes enquanto estava no rank 1 e posso dizer com certeza que entrar já vale mais do que a pena pela experiência, acrescentou logo depois. É claro que ganhar um prêmio valeria ainda mais a pena.
Infelizmente, temos que voltar para a aldeia ao anoitecer, já que você ainda precisa limpar a masmorra que o chefe da aldeia lhe encarregou de limpar. Dizendo isso, Tristan soltou um suspiro enquanto encolheu os ombros com indiferença. Naturalmente, Valir captou o tom zombeteiro que Tristan usava enquanto falava, ao qual ele suspirou interiormente enquanto encolheu os ombros logo depois. Bem, não precisamos voltar para a aldeia o mais rápido possível. Afinal, a tarefa que Alfaera me deu não tem limite de tempo. Poderíamos passar mais alguns dias aqui, se você quiser. Sabendo muito bem que parecia estar acreditando nas palavras de Tristan, Valir ainda abriu a boca. Já que você está dizendo que participar do torneio pela experiência vale mais que a pena para um ferreiro de nível 1 como eu, então eu deveria pelo menos testemunhar isso por mim mesmo, não? Ao ouvir suas palavras, Tristan não pôde deixar de soltar uma gargalhada enquanto passava o braço em volta do ombro de Valir mais uma vez. Minhas palavras convenceram você a participar do torneio. Ótimo! Como esperado de mim, realmente tenho jeito com as palavras. Eu já estava planejando entrar no torneio depois de perguntar ao meu inspetor, mas claro. Vou deixá-lo mergulhar em seus delírios. Com esse pensamento em mente, Valir encolheu os ombros e soltou um leve suspiro. Depois disso, os dois exploraram mais o Festival da Forja, aproveitando mais os pontos turísticos que a cidade lhes oferecia. Fim do capítulo. Capítulo sem os principais concorrentes. Por fim, quando a noite chegou, os dois encontraram uma pousada para passar a noite, levando em consideração o fato de que só ficariam na cidade até o dia seguinte. Assim que acordaram do sono, os dois realizaram suas respectivas rotinas matinais antes de descerem para o refeitório da pousada para saborear o café da manhã complementar. Após o check-out da pousada, os dois seguiram até o centro do Festival da Forja, sendo recebidos por uma visão do festival diferente daquela que viram ontem. Ao contrário da agitação que o Festival Ford irradiava enquanto os dois vagavam pelo local, a maioria das pessoas na área do Festival Ford parecia ainda estar no processo de reunir energia suficiente para durar o dia todo, levantando seu ânimo. Além disso, grande parte das barracas que os dois encontraram ontem também estavam em processo de montagem, o que os levou a se afastarem das barracas por enquanto e verificarem se era possível para Valir se listar como participante, no último dia do torneio de forjadores iniciantes. Felizmente, embora fosse um pouco cedo, a parte do Festival da Forja dedicada ao torneio dos forjadores iniciantes já estava cheia de vigor, com uma grande parte das pessoas reunidas em torno dele para testemunhar os ferreiros novatos mostrarem seu nível de habilidade e artesanato na frente dos outros. Olhando em volta, Valir finalmente percebeu que havia uma fila de pessoas se registrando para se tornarem participantes do torneio. Com isso em mente, ele informou a Tristan que iria se inscrever no torneio, ao que este acenou com a cabeça em resposta enquanto dizia a Valir que iria encontrar lugares para eles enquanto esperavam o início do torneio. Assentindo de volta, Valir logo se dirigiu à fila de candidatos, esperando vagarosamente que chegasse sua vez enquanto ouvia passivamente as conversas que aconteciam ao seu redor mais uma vez. Embora a maioria delas parecesse ser conversas sobre pessoas atualizando a vida de seus amigos, algumas delas despertaram seu interesse, levando-o a ignorar a primeira enquanto se concentrava na segunda. Quanto ao tipo de conversa que despertou seu interesse, foram as conversas que falaram sobre os participantes deste dia do torneio que tinham grandes chances de conquistar os primeiros lugares. Embora ele tivesse gostado de ouvir mais esse tipo de conversa, sua vez finalmente chegou, ficando cara a cara com um homem que tinha o emblema da Guilda dos Ferreiros estampado no peito direito. Crachá de identificação? O homem olhou para Valir, segurando um tablet fino que parecia semelhante ao usado em seu processo de registro. Em resposta à pergunta, Valir tirou o crachá de identificação de ferro que havia recebido da guilda ontem e deu-o ao homem. Depois de validar que o crachá de identificação era genuíno, o homem devolveu o crachá a Valir com um aceno de cabeça, infundindo um pouco de mana no tablet que segurava enquanto perguntava seu nome a Valir. Seu nome? Valir.
Ao ouvir isso, o homem assentiu mais uma vez, infundindo um pouco mais de mana no comprimido antes de colocá-lo de lado. Tudo bem, você foi designado para a forja no 42. Ainda estamos no meio da preparação para o torneio, então você pode voltar mais tarde se quiser, disse o homem para Valir, ao que este assentiu. De qualquer forma, mesmo que você esteja em outra parte da cidade, anunciaremos o início do torneio com antecedência, então você não precisa se preocupar. Memorizando a informação, Valir foi em frente e agradeceu ao homem antes de seguir até onde Tristan estava. Uma vez lá, Tristan tomou a iniciativa de iniciar a conversa. Quer saber o que descobri enquanto esperava você se inscrever? É possível que seja a mesma coisa que ouvi enquanto esperava na fila. Valir perguntou em resposta, os dois erguendo as sobrancelhas com curiosidade. Pensando que não chegariam a lugar nenhum se esperassem o outro começar a conversar, os dois resolveram dizer o que tinham em mente ao mesmo tempo. Surpreendentemente, assim que o fizeram, os dois rapidamente perceberam que tinham a mesma coisa em mente, que era sobre aqueles que tinham grandes chances de vencer o torneio de hoje. Já que vai demorar um pouco até o torneio começar, quer dar uma volta pela cidade e conversar sobre isso. Depois de rir um pouco um do outro sobre o fato de eles terem a mesma coisa em mente, Valir deu uma sugestão a Tristan. Assentindo em concordância, os dois começaram a caminhar pela área reservada para o Festival da Forja, e depois disso não muito depois. Então, o que você descobriu enquanto esperava? De acordo com o que ouvi, bem como com algumas pessoas com quem conversei enquanto esperava por você, há 3 candidatos ao primeiro lugar no torneio de hoje. Vendo que Valir iniciou a conversa, Tristan foi em frente e continuou. O primeiro é o filho do chefe da guilda dos ferreiros, Nathan Forgers. A razão pela qual as pessoas estão confiantes de que ele ocuparia o primeiro lugar é por causa de sua classe de ferreiro, uma classe épica chamada Forger of the Red Blaze. Além disso, ele mostrou diversas vezes que poderia receber qualquer projeto e criar algo que fosse uma nota acima da nota especificada no projeto. Ao dizer isso, ele encolheu os ombros. Se isso foi fraudado ou não, não tenho ideia. E você? O que você descobriu? Bem, eu também ouvi menções de Nathan enquanto estava na fila para ser registrado. Porém, a segunda pessoa que eles mencionaram era bastante singular, pelo nome de Shadow, respondeu Valir. Ah, aquele cara. Sim, também ouvi falar dele sendo mencionado. Tristan assentiu. Ele é aquele cujo estilo de forjamento se inclina fortemente para DX, certo? Ouvi dizer que os equipamentos que ele forjou no passado estão todos no limite mais alto da nota especificada nos projetos dados a ele. Sim, é esse. Valir concordou com a cabeça. Pelo que ouvi, seu estilo de forjamento surgiu devido à sua classe de ferreiro, Shadowhand Blacksmith. Ao dizer isso, Valir não pôde deixar de lembrar que o ferreiro da mão sombria era uma das classes possíveis que ele poderia ter escolhido durante o processo de ascensão. Se bem me lembro, essa classe foi classificada como épica, sendo uma versão melhor da classe rara Deathhand Blacksmith. A última é definitivamente única. Ao contrário das duas primeiras, ela só foi classificada como candidata ao primeiro lugar devido a seus feitos recentes, graças à sua classe rara, Ferreiro da Erudição, disse Tristan depois que Valir terminou de falar. Imagine criar uma variante de grau incomum mais de um projeto de grau comum, e real. Essa é definitivamente uma conquista da qual ela poderá se orgulhar nos próximos anos. Valir concordou com a cabeça. Denise Stephenson, agora que penso nisso, acho que entrei no pior momento. Comparado a eles, você ainda é um ferreiro recém-ascendido. Não se esforce tanto. Ao ouvir as palavras de Valir, Tristan o consolou. Tenho certeza de que esta experiência irá ajudá-lo no longo prazo. Definitivamente vai. Valir assentiu, sorrindo amargamente em resposta. Depois de caminhar um pouco mais, um anúncio sobre o início do torneio ecoou por toda a cidade de Danieres, fazendo com que os dois voltassem em um ritmo ligeiramente acelerado. Ao fazer isso, um pensamento surgiu na mente de Valir,
provocando um leve sorriso que adornava seu rosto quanto mais ele pensava sobre isso. Cara, eu me pergunto como minha classe se sai em relação a essas outras classes. Mal posso esperar para descobrir. Fim do capítulo. Não é sobre o destino que você alcança, mas sobre os percalços e memórias que você cria ao longo do caminho. Penelope Healy.